Baba e Ali cresceram juntos, como companheiros de brincadeiras. Exatamente como Hansan e eu cresceríamos juntos uma geração mais tarde. Baba sempre falava das travessuras que ambos aprontavam. Em uma dessas histórias, porém, Baba se referia a Ali como amigo. O curioso é que também nunca pensei em Hansan e eu como amigos, pelo menos não no sentido habitual. Pouco importa se um ensinou ao outro a andar de bicicleta sem as mãos, ou a construir uma câmera caseira feita com uma caixa de papelão. Pouco importa se passamos invernos inteiros empinando pipas e correndo para apanhar as que caíam. Nada disso importa, porque não é fácil superar a história. Tampouco a religião. Afinal de contas, eu era pastum, e ele, Hazara. Eu era sunita e ele xiita. E nada conseguiria modificar isso. Nada. Mas éramos duas crianças que tinham aprendido a engatinhar juntas. E não havia história, etnia, sociedade ou religião que pudesse alterar isso. Isso aqui é um trecho de O Caçador de Pipas, do escritor Khaled Hosseini. É um escritor que nasceu em Cabu, em 1965, ali no Afeganistão. O Khaled Hosseini, o escritor do livro, ele é filho de diplomatas, portanto ele é um afegão que viveu a vida viajando. Ele não é aquele afegão, digamos, raiz, que viveu ali e presenciou tudo. Porém, em 2003, 2 anos depois dos atentados às Torres Gêmeas, em 2001, 11 de setembro, quando veio à tona toda a questão do Afeganistão, aquela ideia de terrorismo, a xenofobia, tudo isso que veio junto com 11 de setembro, acabou otimizando que esse livro fosse escrito. E aqui a gente vai acompanhar o Hassan e o Amir. São duas crianças que crescem juntos e os pais deles cresceram juntos. O pai do Amir, ele é um homem de bens, um homem bem com boa reputação na cidade onde ele mora, em Cabu. É um homem que pertence a uma elite, é um homem que pertence a uma certa burguesia naquele contexto. E devido à sua etnia, sua casta, ele é considerado, o Amir e o pai, pessoas superiores. O Hansan, filho do Ali, eles vivem numa casinha ali dentro do quintal da mansão do pai do Amir e são empregados domésticos. E vocês veem nesse trecho aqui que apesar dessa relação próxima, dessas experiências trocadas na primeira infância, ao longo da vida, o Amir vai dizendo que ele não tinha pensado exatamente Hansan como um amigo, né? Devido a questões que são naturalizadas ali na cultura. A gente pensa nessas etnias, uma etnia superior à outra, isso vai determinando o destino dessas pessoas, as oportunidades que essas pessoas têm. O Amir, por exemplo, ele logo cedo, muito novinho, com 10, 11 anos, começa a escrever e decide que vai ser escritor. Por outro lado, o Hassan é aquele menino que não é alfabetizado devido à sua casta, por ser xiita, por ser Hazara. Ao longo dessa narrativa do Amir, ele vai recordando de momentos em que o Hassan lhe dedica uma devoção muito explícita a ele. Tem uma frase que o Hassan vai dizendo ao longo do livro que é: por você eu farei isso 1000 vezes. Então, de fato, ele tinha ali uma devoção por esse amigo, o Amir, mas também existia essa hierarquia, de subalternidade, dele sendo subalterno como pai, tanto Amir ao pai do Amir. No meio dessa história, o Amir, nosso personagem, nosso pequeno escritor, ele vai sentindo uma necessidade de agradar o pai, de ser visto pelo pai, de ser reconhecido pelo pai. Coisa que não acontece. O Hansan vai apresentando características que o pai considera mais valiosas. O Hansan é aquele que defende o Amir quando os meninos mais velhos vão encher o saco, vão arrumar encrenca. O pai do Amir vai vendo ele como um menino mais fraco, um menino que não sabe se defender, enquanto o Hansan é aquele menino, apesar de ser subalterno, apesar de ter essa devoção pelo Amir, é um menino que se coloca mais no mundo,
né? Ele enfrenta ali uns caras mais velhos, uns meninos mais velhos. E na história existe um campeonato de pipas, né? O Hansan é aquele menino que é chamado de caçador de pipa. Quando as pipas caem do céu, né? Quando rola ali aquela disputa ali em cima, o Hansan é aquele menino que vai caçar as pipas que caíram. E ele é muito bom nisso. Então, no dia exatamente que o Amir ele ganha esse campeonato de pipas, o Hansan vai atrás da pipa e ele acaba dentro de uma situação muito pesada, muito violenta, muito marcante. Existe ali uma violência sexual contra esse menino. O Amir ele presencia essa violência, mas ele paralisa, ele não consegue defender o amigo ou impedir que a violência acontecesse. O Hansan, imagina, um menino de 10, 11 anos, 12 anos no máximo, ele não consegue elaborar essa situação, ele não consegue entender essa situação, então ele se fecha. E com a Amir acontece a mesma coisa, ele se fecha também. Ele se sente culpado por não ter ajudado um amigo tão devoto e vai carregar essa culpa ao longo de sua vida, né? A história começa com eles crianças, depois vai mostrar o Amir mais velho, né, devido a uma situação política muito grave que aconteceu no Paquistão ali no final dos anos 70, começo de 80, se não me engano. Acontece a ditadura soviética. Os soviéticos invadem o Afeganistão para derrubar a monarquia, né? Dentro disso, o Amir e o pai eles acabam se refugiando nos Estados Unidos e vão viver uma vida aqui bem diferente da que eles tinham. Se lá eles eram a classe mais alta, a burguesia, as pessoas importantes, nos Estados Unidos eles são imigrantes, refugiados, eles precisam se submeter a trabalhos considerados mais subalternos, coisa que não acontecia lá, né? O pai do Amir ele era um comerciante muito respeitado, um homem que abriu um orfanato, né? Um homem que tinha suas questões ali mais moralistas, mas era um cara legal, um cara gente fina, vamos dizer assim, né? Apesar desse embate, essa insuficiência que o Amir sentia enquanto filho, por não corresponder às expectativas do pai, isso vai criando ali um certo desconforto em relação a ele e ao Hansan, até que ele comete um ato terrível antes de se refugiar nos Estados Unidos. Isso separa Hansan, Amir e o Ali, o pai do Hansan do pai do Amir, né, que era amizade transgeracional, né. Eu não vou dizer muito do filme, do livro, porque é um livro muito extenso, né? Ele tem aqui quase 400 páginas, 364 páginas. Ele vai acompanhar essa saga do Amir. Nos Estados Unidos o Amir se torna escritor, ele se casa e ele precisa voltar para o Afeganistão para uma missão muito importante dada pelo melhor amigo do pai dele, que é o cara ali que estimulou ele a se tornar um escritor, né? E quando o Amir volta pro Afeganistão, ele encontra um outro lugar. O lugar de sua infância não existe mais, está tudo destruído. Nessa altura do campeonato, não é mais os soviéticos que estão dominando o Afeganistão, mas o Talibã. O Talibã ele vai ali fazer uma ditadura muito dura, muito violenta, que durou por muitos anos, que vai restringir a liberdade das pessoas, vai potencializar a desigualdade social, a desigualdade de gênero. As mulheres do Talibã não têm quase direito nenhum, não podem nem mostrar o próprio corpo. Vai acontecendo todas essas coisas que a gente conhece um pouco por cima, né? Então eu fico pensando no Caçador de Pipas, né? Dessa história tão densa, tão cheia de nuances, tão cheia de coisas. Me faz pensar em como os dogmas, as verdades ditas absolutas, algumas interpretações de livros sagrados, algumas ideias distorcidas do que é justiça, ela vai separando as pessoas, separando relações, inclusive, que eram muito fortes desde a infância, né? Nesse trecho que eu comecei lendo aqui, o Amir ele estranha a ideia de se pensar amigo do Hansan, esse menino Hazara, né? Esse menino xiita,
considerada inferior, né? Isso abala a amizade deles. Isso abala a situação social e cultural do Afeganistão. Isso vai segregando, vai violentando, vai destruindo, né? Eu sempre falo aqui, quando eu comento algum tipo de livro, de filme, eu sempre procuro trazer essa questão de como se trata a diferença e quais são as consequências de você diferenciar pessoas que são consideradas mais e outras menos humanas, né? Em determinado momento do livro, algum personagem, não me lembro quem, ele vai dizendo que o Talibã ele impede as pessoas de serem humanas, né? E é exatamente isso. É uma desumanização dessas pessoas. Se coloca ali um destino já determinado para essas pessoas consideradas inferiores, né? E veja bem como a gente está falando do Afeganistão, né, que leva isso muito à risca. O Talibã leva isso muito à risca. Mas na nossa sociedade aqui também, na nossa cultura brasileira, a gente tem isso, né? Aqueles que são considerados mais humanos, menos humanos, o tipo de destino que se determina para essas pessoas menos humanas, o tipo de violência que se possibilita com essa ideia de eu sou melhor do que você. A gente tem aqui no livro, na história, por exemplo, a legitimação de violência. Eu posso violentar aquele corpo, afinal de contas ele é menos humano, ele vai servir como meu objeto de prazer e eu vou sentir prazer em humilhá-lo. E é isso que acontece, né? Como as relações elas são impossibilitadas, elas são rachadas, elas são destruídas por conta dessas verdades ditas absolutas e também dessa ideia de que algumas pessoas são inferiores, né? Tem adaptação desse livro para o cinema, o mesmo nome, O Caçador de Pipas. É uma adaptação que foi feita, lançada em 2007. É uma adaptação legal também, dá para ter ideia. Traz muita coisa do livro, apesar de como é uma adaptação para o audiovisual, obviamente, nem tudo que está aqui no livro vai para o cinema, né? Então a experiência aqui da leitura, ela tem uma carga emocional muito mais pesada. É um livro que vai trazer questões bem inquietantes, né, que incomodam, questões que fazem a gente pensar, questões que nos afetam. O filme também tem isso, mas eu indicaria principalmente a leitura, para quem gosta de ler. Para quem não gosta de ler, fica aí também a sugestão do filme, que é sempre interessante a gente conhecer outras culturas, especialmente essa cultura do Afeganistão, que a gente tem uma imagem muito limitada a respeito. Eu particularmente fiquei mais inteirado de algumas questões que eu sempre achei muito complexo. Essa questão política do Afeganistão, Talibã, a parte religiosa. Então a gente tem um pouquinho mais de informação, a gente conhece um pouquinho mais. Mas não só, para a gente fazer também um recorte aqui para nossa cultura. E mais uma vez, talvez seja uma causa que eu tenho aqui quando faço esses vídeos, é expor o quanto marcar a diferença a partir da violência, da exclusão e do alheamento é uma grande desgraça.